Bom, gente, hoje no canal Engenharia Clínica Brasil, a gente está com a engenheira Fernanda Vieira Frondana e os engenheiros Rafael Gadelha e Gustavo Vivas, discutindo com a gente um tema bastante interessante, bastante promissor, quando nos falamos de contratação de equipamentos de grande porte e alta complexidade, que é o modelo de contratação no modelo Turnkey. Tá? Eles estão aqui compartilhando as experiências, porque todos eles participaram desse tipo de modalidade de contratação, e estão mostrando para a gente quais são as vantagens e desvantagens, e o que a gente tem que levar em consideração quando partimos com uma estratégia como essa. Gadelha, eu queria insistir um pouco nessa discussão das macroetapas, né, para se realizar um projeto Turnkey. Eu queria ver se é possível você detalhar um pouco esse processo para a gente. Bom, Eduardo, falando em macroetapa, a gente não pode esquecer das necessidades dos equipamentos, né? A gente falou muito sobre o processo em si de contratação, do porquê, mas talvez alguns dos ouvintes queiram saber quais são esses equipamentos, quais são essas necessidades que a gente vem comentando bastante. Então, vou fazer uma introdução geral sobre os equipamentos, não vou me aprofundar, porque para cada equipamento desse a gente tem uma necessidade especial e a gente levaria aqui bastante tempo. Bom, eu enumerei esses equipamentos numa escala crescente de complexidade, tá? Se vocês discordarem também podem me falar, assim, escala geralmente abre uma margem para debate, mas no meu ponto de vista, eu acredito que dos equipamentos de imagens que começam a ter necessidades de infraestrutura, a gente começaria pela densitometria óssea, tá? Que é um equipamento que emite radiação ionizante, é uma radiação muito baixa, mas que requer também proteção radiológica e alguns requisitos especiais do fabricante. Eu não vou me aprofundar muito, é um equipamento que tem uma necessidade elétrica baixa, tá? A gente está falando por volta de 3 a 5 kVA, dependendo do fabricante. É um equipamento que precisa de sinalização, ele não tem um peso tão considerável, então eu já vou passando, só coloquei aqui só para exemplificar mesmo. Em seguida, a gente tem o equipamento de mamografia, né? Já é um equipamento um pouco mais robusto, é um equipamento que ele tem o gantry, onde fica a mulher para fazer o seu exame de mama, e a gente tem também o console, que o operador controla e faz todo o posicionamento da mama. Alguns modelos têm estereotaxia, que é para fazer aquela punção de um eventual nódulo. E ele já é um pouco mais robusto, como havia falado, do ponto de vista de elétrica, né? Ele já parte para 9 kVA, então a gente já precisa ter uma instalação, se ela não tiver bem dimensionada, já rever as instalações do QGBT, né, do quadro de distribuição de força para esse equipamento. Já é um equipamento que emite uma dose de radiação maior, então requer a necessidade de um físico médico, a densitometria também, mas especialmente a mamografia, um físico médico para fazer um projeto, né, de radioproteção para aquela sala. Em alguns casos se utiliza barita, em outros casos se utiliza chapas de chumbo, né? Ah, então, além do peso dele, né, é um equipamento que tem uma rotação, então a gente tem um torque, é um equipamento que fica chumbado no piso, ele já tem um peso um pouco maior, por volta de 250 a 350 quilos, dependendo do modelo. Preciso ter uma estrutura de concreto para parafusar os parabolts, então esses parabolts por volta de 9 centímetros, então eu tenho que ter no mínimo ali uns 15 centímetros de concreto, e o que se observa muitas vezes nos hospitais são contrapisos simples, contrapisos de 2,5 a 3 centímetros, e quando se parafusa esse equipamento no contrapiso comum, a gente dá na areia e o equipamento fica sem sustentação. Então, isso acaba fazendo com que a instalação seja parada e
e o cliente, o hospital, né, precise fazer aquele concreto naquele espaço específico que o fabricante solicita. Existe um tempo de cura desse concreto, então veja que a gente está só adicionando tempo no atraso, né, da instalação desses equipamentos. Sem contar que são equipamentos super sensíveis, equipamentos que não podem estar em condições ambientais sem controle de umidade e temperatura, são equipamentos que não podem ter poeira nas placas. Então, quando a gente necessita de uma intervenção dessa no site, o equipamento fica sob risco e até mesmo pode danificar uma peça que custa um tubo de raio-x, por exemplo. Para alguns equipamentos, ele chega a custar 60% do valor do equipamento. Então, dando seguimento, a gente tem o equipamento de raio-x convencional. Existem os raios-x convencionais analógicos, né, e os raios-x convencionais digitais. O raio-x, ele já tem uma dose mais considerável. A gente está falando de um equipamento, em termos de elétrica, de 75 kVA. Veja que a gente iniciou ali com 2,5 e agora a gente já vai para 75 kVA. Muitos quarteirões, para vocês terem noção, ele é abastecido por um transformador de 75 kVA. Então, veja que requer um projeto de elétrica específico para aquela clínica, para aquele hospital, quando a gente está falando de um equipamento desse porte, né? Certo que a gente está falando em pico, mas vai ser necessário. Então, são transformadores específicos, transformadores isoladores, já que a gente está falando de equipamentos médicos. O raio-x, da mesma forma, eu preciso chumbar a mesa no piso, então eu preciso também ter uma certa espessura de concreto, essa concretagem não só para chumbar o equipamento, mas também para não ceder e desalinhar a mesa. Quando a gente parte para imagens bidimensionais, né, ou tridimensionais, qualquer milímetro faz diferença no diagnóstico. A gente está falando numa necessidade de pisos super nivelados. Para alguns equipamentos, a necessidade de nivelamento do piso é de 3 milímetros por metro quadrado. O raio-x, não tanto, a gente parte para esse requisito mais para a tomografia, mas mesmo assim eu preciso ter um piso nivelado para esse equipamento, sem contar que o raio-x, toda essa parte de interligação do book mural, que é onde o paciente fica em pé para fazer seu exame de tórax, com a mesa, nesse modelo gerador integrado ao equipamento, então os cabos passam do tubo de raio-x, né, daquela estativa do tubo de raio-x, para baixo da mesa, que tem uma conexão também com o comando que fica à esquerda, que tem uma conexão com o book mural, quando a gente está falando de equipamentos digitais. Então, toda essa ligação, ela não fica exposta, tá? Como foi bem abordado, a Anvisa tem uma normativa específica para essas salas, para evitar sujeira, segurança biológica. Então, esses tubos ficam ou embutidos no piso, quando a gente está falando de uma instalação no solo, ou quando a gente está falando de uma instalação no andar superior, né, fica em lajes. Essas lajes precisam ter cortes específicos, em locais específicos, para passagem dos cabos por eletrocalhas embaixo. Então, qualquer posicionamento diferente dessas caixas de passagens inviabiliza a instalação do equipamento. E a gente está falando em termos de milímetros. Então, isso reforça a necessidade de eu ter uma empresa que execute tanta obra quanto a entrega do equipamento. Porque o que é que acontece? Como foi também abordado pelo Gustavo, pelos colegas, gerenciar diferentes fornecedores gera uma incompatibilidade de projetos. Aquele primeiro fornecedor que estaria executando o site não se atentou para o projeto e fez a caixa de passagem a uns 10 centímetros de diferença. Vai dar uma diferença de distância do tubo de raio-x para o book mural menor de 1,80 m ou superior a isso dá diferença na imagem e o fabricante do equipamento não instala. Então, são dificuldades adicionais.
dando sequência na complexidade dos equipamentos, né? Aqui eu ainda trago mais alguns slides de normativas específicas, né, para a sala de raio-x. A gente tem a RDC 50, 2002, temos a antiga portaria, né, 453, que hoje foi renovada pela RDC 509, tá? A gente tem também na própria RDC 50, né, e no compilado do próprio SomaSUS, algumas áreas mínimas que cada equipamento desse precisa ter, algumas condições especiais com relação à segurança biológica, né, ou seja, as paredes precisam ser lisas, segurança de raio de proteção também. Então, assim, os órgãos reguladores, né, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, pensa do ponto de vista de segurança do paciente, mas existem as necessidades dos equipamentos. Então, muitas vezes essas informações não são casadas. Uma área média de 14 metros quadrados, às vezes não é necessário, não é suficiente, né, para a instalação de um equipamento de raio-x. Eu preciso ter uma sala maior, uma sala de 5 por 7 e 7,5, então a gente está falando aqui de 35 metros quadrados, que é diferente daqueles 14 que a própria RDC traz. Observem que o equipamento precisa estar posicionado de uma forma que eu consiga fazer a rotação das macas dentro da sala. Muito também precisa ser analisado pela aplicabilidade desse equipamento. Se a gente está falando do raio-x para politraumatizado, o paciente, a princípio, não deveria sair da mesa, né, porque ele tá todo quebrado, está politraumatizado. Então, eu faria o raio-x em cima da mesa. Então, eu tenho que ter um espaço para que o tubo de raio-x consiga girar em 180 graus e consiga fazer esse raio-x. Então, observem que nem sempre aquelas informações mínimas que contém na legislação é compatível com o requisito dos equipamentos. Então, daí a necessidade, a importância de se ter um profissional especializado para fazer todos esses estudos. Aqui eu trago algumas condições de climatização. O raio-x ele não tem uma necessidade tão grande de umidade, né, de controle de umidade, pode variar entre 30 e 80, mas quando a gente parte para equipamentos mais robustos, mais sensíveis também, a gente tem uma faixa, né, um range um pouco menor. Esse modelo, por exemplo, aqui tem 70 kVA de necessidade, né, de demanda de energia. Falei 75, mas isso varia conforme modelo e conforme fabricante. Aqui eu trago aqui só exemplos, tá? Não vou me aprofundar, exemplos de reforço estrutural em piso, as eletrocalhas que precisam ser confeccionadas, seja ela embutida, seja ela por baixo da laje, seja ela por eletrodutos, né, para passar todos esses cabos, para fazer a comunicação entre todos os equipamentos do equipamento. Aqui mais necessidades com relação a visor, a lâmpada de sinalização, os quadros elétricos, posicionamento. Então, podem observar que tudo isso é pensado, nada é colocado de forma aleatória. Aqui eu trago algumas fotos de instalação, de alguns sites que deram certo, outros que não deram tão certo. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. A gente começa, né, no piso grosso. Não sei se a imagem está muito boa, mas fazendo a base de concreto, fazendo os rasgos no piso, nessa foto aqui do meio, né, para passagem dos cabos. Aqui já uma sala semi-acabada no canto direito superior. E toda a parte também de instalação desses equipamentos. A gente, quando se depara com o número de caixa que chega, a gente fica até um pouco assustado. E em seguida, esses equipamentos precisam tem um peso considerável, né? Tem alguns raios-x que pesam aí algo em torno de 500 quilos, 600 quilos. Precisa até de uma plataforma para içar esses equipamentos. E, como eu falei, o posicionamento dele é muito importante
e requer aí uma certa calibração e reposicionamento. Então, essa montagem, instalação, calibração também tem um tempo determinado para ocorrer, que deve ser incluído quando se estiver fazendo um projeto de turnkey. A gente falou da aquisição dos equipamentos, né, da modalidade em si, e aqui a gente mais abaixo fala da execução. A execução passa pela adaptação da sala ou a construção da sala, a instalação, a calibração e os treinamentos para que essa chave consiga rodar. O turnkey, para entregar a chave na mão do médico, eu passo por essas grandes macroetapas, como a gente havia mencionado, né? Bom, seguindo aqui em termos de complexidade, a gente vai para o tomógrafo, foi um dos nossos exemplos de lucro cessante. Naquele primeiro projeto, contemplando 22 máquinas e que levou quase 2 anos para ser instalados, a gente viu, e comparado com outro projeto que levou algo em torno de 1 mês e meio, daria um lucro cessante anual de em torno de 1 milhão. Quando a gente multiplica isso por 22, a gente fala em 22 milhões, então, assim, é bastante dinheiro e pessoas que deixaram de ser atendidas por esses equipamentos, né? Aqui, mais uma vez, eu trago informações da RDC 50, da antiga portaria, mas, assim, reforçando, não se deve se basear apenas nas áreas mínimas inseridas pela legislação brasileira. Se deve ter um projeto de instalação do fabricante. Cada modelo tem uma especificidade, cada fabricante tem uma necessidade diferente e, geralmente, cada fabricante tem os seus especialistas de projetos que apoiam o cliente na instalação desses equipamentos, né? Na confecção do projeto, no acompanhamento da obra, até que o equipamento esteja em funcionamento. Aqui, né, podem ver que já é uma estrutura bem mais robusta. Quando a gente vem para esse quadro da direita, a gente está falando de um equipamento de 100 kVA, a gente está falando de um equipamento que tem uma dissipação térmica ali de 23 mil BTUs na sala de exames, na sala de comando um pouco menor, e precisa ter um controle de temperatura e umidade muito preciso. Qualquer diferença acima de 60%, existe uma forte chance de queimar placas, de queimar componentes mais caros, como o tubo de raio-x. Tem alguns tubos de raio-x que chegam a custar 750 mil reais. Então, um ar-condicionado que ficar parado no fim de semana, na segunda-feira, se o cliente for ligar e aquela placa estiver úmida, pode ocorrer um curto-circuito naquela placa ou até mesmo no tubo de raio-x eu tenho um prejuízo de 750 mil reais, sem contar o tempo de parada desse equipamento. São peças importadas, são peças que, mesmo estando no Brasil, levam um tempo para chegar, em torno de 1 ou 2 semanas, até fazer toda a instalação e calibração do equipamento, né? Depender da gravidade do problema. Bom, aqui, como eu falei para vocês, assim, são medidas milimétricas. Aqui é um recorte de um projeto de um dos fabricantes. Então, o posicionamento do equipamento é específico e aquela estrutura de concreto precisa estar seguindo fielmente o que é colocado pelos fabricantes. Caso não esteja, o projeto e a instalação não caminha. Isso é uma das grandes dificuldades do público no modelo tradicional. Eu, por várias vezes, como fabricante, chegava na hora de fazer a vistoria do site e aquele site não estava da forma que deveria ser. Então, se emite um relatório e espera o cliente fazer as adequações. A gente está falando de uma instituição pública, fazer uma adequação é uma contratação praticamente do zero. Então, se inicia tudo de novo, né? E qualquer contratação pública, depender do órgão, é no mínimo 6 meses. Então, isso reforça aí um pouco a escolha pela modalidade turnkey. Aqui eu falei um pouco dos parabolts lá
do mamógrafo, mas aqui eu exemplifico, né? Eu trago, podem ver que esse parabolt tem aqui 80 milímetros, né? 8 centímetros, então precisaria ter pelo menos ali um concreto de 15 centímetros. Eles colocam aqui 9, mas a gente recomenda pelo menos 15. Agora, mais uma vez, isso eu estou trazendo apenas exemplos, tá? Para cada equipamento tem uma necessidade, pode ser que precise de mais, pode ser que precise de menos. Então, realmente tem que ser avaliado junto com o fornecedor. Estruturas de eletrocalhas, da mesma forma que o raio-x, também a parte de visor plumblífero, os botões de emergências, né, principalmente, que é um requisito de segurança. No caso do paciente ficar preso no equipamento, o operador vai e aciona esses circuitos que inativa o equipamento. Então, assim, esses botões precisam ficar em locais estratégicos e aqui é feito os cortes da sala onde esses botões de emergência precisam ficar. Aqui é um exemplo de site pronto, né? A gente dizia lá que era o sonho, era a gente chegar um dia para fazer uma vistoria e encontrar uma sala dessa forma, uma sala limpa, sem poeira, com quadro na parede, com temperatura controlada e umidade também. Então, não era muito o que a gente observava, sempre havia algo a ser observado e a ser corrigido, né? Até chegar no nível desse, ainda requeria um esforço adicional de toda a equipe. Mas aqui a gente tem, assim, os principais pontos de uma tomografia. A gente está falando nos cabos, às vezes o cliente coloca o quadro, mas não pensa nos cabos, e esses cabos não vêm com o equipamento, tá? Estou falando da ligação entre o quadro e a PDU, as eletrocalhas também numa profundidade correta, e podem ver que eu tenho aqui um instrumento para avaliar o nivelamento do piso, né? Não sei se lembram, mas para a tomografia, alguns modelos específicos, a gente precisa ter uma precisão de 3 milímetros por metro quadrado. Se eu tiver um desnível diferente disso, eu não consigo alinhar a minha mesa é alinhada com laser. Então, em alguns casos mais extremos, é preciso quebrar todo o piso e fazer novamente o nivelamento. Então, imagine o tempo, né, e o prejuízo que isso não traria para quem está fazendo o site e contratou uma empresa que não seguiu o projeto do fabricante. Exemplos de sala humanizada. Aqui a gente tem, eu estou só aumentando o grau de dificuldade de instalação, tá? Aqui eu trago uma medicina nuclear, uma medicina, um SPET, né? Uma medicina nuclear com tomografia e o que a gente chama de duas cabeças detectores. Eu vou avançar um pouco, tá? Porque realmente talvez fique cansativo, não vou dar muitos detalhes, mas especialmente no ponto de vista de radioproteção, a medicina nuclear tem umas especificações bem peculiares, tá? Que precisam ser seguidas junto ao CENEM, junto com o físico médico, a depender do que se vai realizar numa medicina nuclear ou naquele serviço de medicina nuclear, eu preciso de algumas condições especiais, se eu vou fazer iodoterapia, se eu vou só fazer a cintilografia, cada aplicação desse equipamento eu tenho uma necessidade especial. Falando em termos de site, né, a gente tem os colimadores aqui, que é esse do ponto 7 aqui, né, que são bem pesados, tá? Então eu preciso ter uma estrutura de concreto também no piso e nivelado de uma forma que eu consiga transitar com esses colimadores. E todos eles, como eu falei, né, requer condições de temperatura e umidade específicas, requer uma elétrica especial, tá? Não estou me aprofundando na parte elétrica, mas a gente fala em aterramento de 2 ohms, a gente fala de um desbalanceamento de fase de 2%, a gente fala em qualidade de energia diferenciada daquelas instalações comuns.
mais uma vez, né, reforço estrutural, seja ele em piso, em solo, seja ele em laje, as eletrocalhas, e avançando, tenho a hemodinâmica, ou angiógrafo, ou vascular. Para cada um desses equipamentos, a gente tem uma série de sinônimos, né? Vocês me ouviram falar da medicina nuclear, mas ela também pode ser a cintilografia, pode ser outros sinônimos que a gente observa no meio médico. Bom, a hemodinâmica, ela pode ser utilizada tanto para exames de coração, exames vasculares, exames de neuro. É um equipamento que também emite radiação ionizante e pelo tubo de raio-x. E do outro lado eu tenho o meu flat panel ou detectores que absorvem essa radiação uma vez tendo transpassado pelo paciente e traduz isso em imagem. No caso da hemodinâmica, eu tenho a possibilidade de fluoroscopia. Fluoroscopia é basicamente um vídeo do paciente, né? Um raio-x, que é uma imagem estática, bidimensional. Na hemodinâmica, a gente tem um vídeo daquela imagem, né? Com a sucessão de imagens por meio da fluoroscopia. Bom, mais uma vez, a gente observa aqui medidas da própria RDC 50 que não condizem muitas vezes com a necessidade do equipamento. A gente fala em pé direito na RDC 50 de 2,70, isso é uma grande dificuldade de instalação desses equipamentos. Entendam que eu tenho um trilho de monitores em cima desses equipamentos, são trilhos que suportam algo ali por volta de 150 quilos se movimentando dentro de uma sala com paciente cheio de médicos. Então, eu preciso ter uma estrutura de teto bem reforçada para suportar esse trilho. Existem hemodinâmicas de piso, existem hemodinâmicas de teto. Se a gente fala da hemodinâmica de teto, eu também preciso ter aquele reforço na parte superior, e o reforço também na mesa. É um equipamento que pesa no conjunto todo algo em torno de 1,2 toneladas, uns 800 no gantry, que é a parte do arco, mais uns 400 a 500 quilos na mesa. Sem contar que o arco gira, então eu tenho um torque, né, numa área muito pequena, numa área... aqui eu tenho os exemplos, né, da hemodinâmica de teto, de piso. Eu queria mostrar para vocês a área aqui. Uma área bem pequena, que eu parafuso o gantry, né, ou o arco, com 12 furos, também a parte da mesa. Quando a gente vai para a laje, a gente, a depender do tipo de laje que está sendo utilizado, eu tenho alguns varões que inevitavelmente coincide com esses meus furos, então eu perco 1 ou 2 furos e isso dificulta a instalação, mas isso é só para exemplificar um pouco da dificuldade da instalação desse equipamento. Voltando aqui, né, tem o exemplo da de teto à esquerda e tem o da de piso à direita. Aqui foi um projeto, esse projeto foi um pouco curioso, um projeto num hospital público, que teve bastante dificuldades. O que tinha para dar de errado nesse projeto, ele deu. Foi um equipamento entregue em 2011 e em 2015 ele ainda estava nesse status aqui. Pelo que eu conheço, né, das pessoas, esse equipamento ainda não foi instalado. Então, entendam que foi um equipamento entregue em 2011, tá? 2015 ele estava nesse estágio e hoje a gente está em 2022 e a instalação dele ainda não foi concluída. Tinha várias dificuldades nesse site. Um exemplo foi a sala de equipamentos. Nessa sala de equipamentos foi feito um desenho para que os armários C1 e C2 fossem posicionados dessa forma, mas ao chegar lá a gente identificou que a sala estava muito estreita, então não conseguia abrir o armário para fazer manutenção. Então, qual foi a solução?
foi quebrar a parede e colocar portas de correr, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu encontro essa porta aqui de correr. Não trago esse slide, desculpem, mas assim, a solução foi abrir e colocar a porta de correr. No teto eu preciso ter o meu trilho nivelado com forro, e esse forro constantemente ou estava muito acima ou estava muito abaixo, então não consigo transitar com o carrinho de monitores. Climatização, um site no norte que a umidade vai para 95%, em algumas épocas do ano. A gente está falando de um equipamento que requer uma umidade de, no máximo, 60%. Então, ter um sistema de climatização que consiga reduzir essa umidade precisa ser bem dimensionado. Então, é um equipamento que tem essa necessidade, e qualquer umidade acima disso, como eu falei, pode danificar alguns componentes. Vou passar aqui. Bom, esse aqui foi um caso curioso nesse mesmo site. Se vocês verem, a gente tem alguns eletrodutos aqui de 100 milímetros, quando o projeto solicitava um único eletroduto de 150. E o que é que acontece? Eu não consigo passar com meus conectores por um eletroduto de 100. Ou seja, nesse mesmo site ele teve que refazer todo esse piso, teve que rasgar todo o piso. Vejam que está desenhado aqui. Teve que rasgar todo o piso, tirar todos os eletrodutos e colocar os eletrodutos de 150, que era o que havia sido requisitado. Então, isso são dificuldades das empresas construtoras que não têm experiência nesse tipo de equipamento e que gera esse atraso na instalação e que hoje vem dando aí subsídio para a contratação turnkey, já que o fabricante do equipamento teria a obrigação de fazer o site correto. Então, ninguém mais do que o próprio fabricante do equipamento para saber as necessidades do seu próprio equipamento. A estrutura de teto que eu passei para vocês, não vou entrar em detalhes aqui. Aqui, aquele exemplo que eu comentei, o trilho, ele precisa passar rente ao forro, e o forro estava mais abaixo e os trilhos mais acima. Ou seja, teve que retirar todo o forro existente para poder nivelar com os trilhos de madeira, né? Que nesse caso era de madeira. O que acontece algumas vezes? Eu não consigo subir o forro porque eu tenho dutos de ar-condicionado, então o que ele precisaria fazer? Baixar os trilhos de madeira. Então, mais uma vez, retrabalho. Aqui, ó, aqui é aquela parede que eu falei para vocês, que precisou ser aberta porque foi feita numa largura diferente do que havia sido solicitado. Então, são só exemplos de dificuldades de instalação desses equipamentos que geram atrasos, né, e que poderiam ser resolvidos na modalidade turnkey. Vou falar muito rapidamente, tá? Ressonância, a gente poderia estar falando aqui uma tarde inteira de ressonância, mas para efeito dessa discussão, né, eu trago o exemplo de ressonância porque eu acho assim muito interessante. Para mim é um dos equipamentos mais complexos de se instalar. Ele, diferente dos demais, não trabalha com radiação ionizante, mas sim com eletromagnetismo, né? Eu tenho um equipamento que é um supercondutor que se insere uma corrente muito alta numa bobina, e essa bobina, né, um fio espiralado, gera um campo magnético considerável. E esse campo magnético pode sofrer interferência tanto AC quanto DC. A gente fala em AC, a gente está falando em subestações, a subestação gera um campo eletromagnético, a gente está falando de um outro equipamento também que passa uma corrente e gera um outro campo magnético, então é preciso ter um distanciamento entre esses equipamentos específicos. Quando a gente fala em interferência DC, a gente está falando em movimentação de massa metálica. Se eu instalo um equipamento de ressonância magnética muito próximo de um elevador, e esse elevador é uma massa metálica em movimento, ele vai distorcer o meu campo magnético, vai gerar interferência nas imagens do equipamento. Se a gente instala um equipamento desse muito próximo de um estacionamento, ou muito próximo de uma rua movimentada, ele também pode sofrer interferência dos carros passando, dos caminhões passando,
e ele também pode sofrer até interferência de vibração do próprio prédio. É um equipamento muito sensível, que antes mesmo da sua instalação, se é feito um teste, né, de eletromagnetismo, interferência eletromagnética, que é o teste de EMI, e vibracional. Uma experiência nossa, não aconteceu comigo, mas com um colega nosso, que instalou uma máquina dessa na Avenida São Paulo, na Avenida Paulista, desculpa, em São Paulo, e esse equipamento foi instalado num prédio, não sei o andar ao certo, oitavo, nono, foi um equipamento que precisou ser içado, é um equipamento que pesa 6 toneladas, e, bom, o equipamento entrou, começou a se fazer a calibração, e essa calibração não passava e dava sempre problema de vibracional. E depois descobriu-se que era o metrô de São Paulo que passava embaixo desse prédio. Então, toda vez que eu passava com o metrô ali embaixo, gerava uma interferência na minha imagem, justamente na calibração. E como é que se faz? Depois de ter feito um site, depois de ter pago um içamento para esse equipamento, depois de ter subido o campo, que, assim, não dei muitos detalhes, mas para subir campo eu preciso abastecer esse equipamento com hélio líquido, e o hélio líquido hoje tem um valor bem significativo. Só para vocês terem uma ideia, para abastecer um equipamento de 1,5 Tesla é algo próximo aí dos R$750 mil, né, no valor de dólar hoje. São pouquíssimos fornecedores de hélio no mundo, então, para baixar o campo, eu preciso jogar praticamente todo o hélio fora, né? Que é para fazer o ramp down. Então, para tirar esse equipamento, já gerou um prejuízo enorme. Entendeu? Se eu quiser instalar ele em outro local, nessa situação específica, eu teria que jogar o hélio fora, pagar um içamento novamente, abrir o prédio lá, retirar o equipamento, desmontar a gaiola, né, ou blindagem de RF, enfim, é um prejuízo enorme se eu não tiver um bom planejamento para a instalação desses equipamentos. E quando a gente tem empresas que não têm tanto know-how, né, na execução desses sites, esse risco ainda aumenta. Bom, aqui eu trago alguns fornecedores, tá, de ressonância, existem outros também no mercado, mas só para exemplificar. Aqui eu tenho um corte de uma sala típica de ressonância. A gente tem o tubo quench, que ele é em aço inox. Assim, acho que não dá para falar do porquê aço inox, não falar um pouco do princípio de funcionamento do equipamento, né? O equipamento, como eu falei, é um ímã, que é um campo magnético, né, que alinha os spins das nossas células, né, principalmente as de hidrogênio, e o nosso corpo é formado basicamente por água, e água é oxigênio e hidrogênio. Então, ao cessar esse campo, esse hidrogênio tende a voltar para seu estado normal, e isso gera uma onda de radiofrequência que é captada pelas bobinas. Ou seja, a imagem da ressonância ela é formada por ondas de radiofrequência do nosso corpo. E se a gente pensar, hoje estamos inundados em ondas de radiofrequência, né? Temos as ondas de rádio, temos várias ondas no nosso ambiente que poderia se confundir com essas radiofrequências das nossas células. Para isso, eu preciso ter um ambiente isolado das ondas de radiofrequência do ambiente, e para isso seria a blindagem de RF, né, ou gaiola, comumente chamada, e esse tubo de inox seria para um eventual quench. Quench é quando o meu hélio que está dentro da ressonância, ele se torna gás, e ele aumenta em 750 vezes o seu volume. Ele é um líquido que está numa temperatura de menos 263 graus Celsius, e eu preciso ter uma descarga. E por isso de eu ter esse tubo quench, tá? Nesse tipo de material, para evitar que esse gás hélio inunde a sala de um paciente. Além dele ser muito gelado, ele poderia também asfixiar o paciente, porque ele expulsa todo o oxigênio do ambiente.
Então, a gente tem uma necessidade de um chiller específico para fazer a troca de calor do hélio líquido do equipamento, de modo a evitar que ele se torne gás e gere um eventual quench. Eu preciso ter um sistema de climatização muito bem dimensionado, com controle de umidade e temperatura. Eu preciso ter um exaustor, que é um componente de segurança, para, durante as recargas de hélio, eu poder fazer a exaustão desse gás. E eu preciso ter um tubo quench de um material específico que deve ir até o ambiente externo, num raio específico, para que esse gás não seja, que essa descarga não seja feita em uma pessoa que esteja passando por ali e possa ter um dano maior. Então, assim, já fiz projetos em shopping, por exemplo, que teve a necessidade de um tubo quench de 150 metros. Então, assim, um metro de um tubo quench desse é algo em torno de R$ 1.500. Então, se a gente não dimensiona bem o próprio site, o local onde vai ser instalado, isso gera um custo que muitas vezes não está sendo previsto, né? Então, se a gente fala em 150 metros a R$ 1.500, dá bastante dinheiro aí, dá mais de uns 250 mil reais, mais ou menos, só de tubo quench, tá? Como a Fernanda falou no início, né, são equipamentos na ordem de milhões de reais, equipamentos, no caso da ressonância magnética e da própria angiografia, são equipamentos ali em torno de 800 mil dólares, R$ 1 milhão, os equipamentos de entrada. O dólar a 5,20, a gente está falando de equipamentos de 5 milhões e 200 reais. Sem contar todas essas necessidades de site, né, de gaiola, de blindagem de RF, de blindagem de aço silício, quando eu preciso conter o campo magnético dentro da sala. Mas, bom, eu vou adiantar para não me aprofundar muito. Aqui dá só uma ilustração, tá, do campo magnético que é gerado. Como eu falei, cada linha de Gauss dessa pode sofrer uma interferência de AC ou DC específica, a depender da quantidade de massa metálica que se tenha na própria construção. Eu não posso passar uma viga metálica para suportar essas 6 toneladas exatamente embaixo do isocentro do equipamento. Eu preciso ter ali uma quantidade de metal específica, um distanciamento específico, e isso tudo tem que ser dimensionado junto com o engenheiro calculista, tanto do ponto de vista de estrutura, né, de reforço estrutural, quanto também do ponto de vista de interferência no campo magnético, né, para que esse campo magnético ele ainda se torne homogêneo dentro da sala. Aqui um corte em 3D, quando a gente coloca uma máquina no local superior, então, assim, preciso conter com aço silício essa linha vermelha, que é a linha de 5 Gauss, a linha da vida, que interfere em marca-passos. Então, eu tenho algumas necessidades especiais para esse equipamento. Bom, eu já instalei máquinas, por exemplo, num site que tinha 9 ressonâncias. E essas ressonâncias, elas se conversam entre si. Então, o projeto era interessante, que você via, assim, a clínica, um mar de ondas de Gauss, né? De linhas de Gauss. E eu não posso ter uma ressonância que cruze as linhas de 3 Gauss. Então, aqui, esse lado direito, ao posicionar um equipamento que cruze a linha 3 Gauss, tem uma forte chance de gerar um quench em uma das máquinas ou até mesmo nas 2 máquinas. Já ocorreu eu já vi cliente colocar 2 máquinas, né, no mesmo site e não ter dimensionado esse espaço corretamente e gerar um quench para as 2 máquinas. A gente está falando de 750 mil reais em hélio para cada máquina, fora o tempo de parada desses equipamentos. Então, veja que tudo recai no site e hoje, né, a modalidade Turnkey diminui bastante esse risco de falhas em site. Aqui é o exemplo do teste de interferência eletromagnética que eu citei para vocês, a blindagem de RF, a blindagem magnética, que é aquela que contém as linhas de Gauss dentro da sala,
a estrutura de teto para ancorar as blindagens. Então, assim, aqui é um exemplo de sala pronta para receber o magneto, né? A gente está falando de equipamento grande, que eu preciso deixar a parede aberta, ele não vai entrar pela porta. Então, essa é a primeira fase da gaiola, tá? Esse do lado esquerdo. Então, depois que entra o magneto, é que se conclui o resto da sala. Aqui mais em cima tem os guias de ondas, por onde entra a parte do ar-condicionado, tá? Eles são dimensionados de uma forma que filtra as ondas de radiofrequência, né, do ambiente, posicionamento de filtros de onda, e aqui uma sala já humanizada de ressonância magnética. Alguns cortes, exemplos de Schiller, exemplos de quench, né? Dizem até que tem um botão que falam que é o botão da demissão. Da mesma forma que os outros equipamentos têm um botão de emergência, se a máquina travar, se o paciente ficar preso no equipamento, a ressonância magnética também tem. Mas para baixar o campo, num acidente, entrou um paciente numa maca que não era de material específico, né, uma maca de ferromagneto. O ímã puxou. O paciente está lá preso, ou até mesmo o operador, ou até uma pessoa que está fazendo a manutenção. Então, é necessário quenchar a máquina, né, baixar o campo, apertar naquele botão de emergência. Isso é um dos fatos de gerar o quench, a descarga de hélio. Mas se é feito essa descarga sem querer, sem a necessidade real, né, por ser motivo de segurança, a gente fala que é o botão da demissão, porque o equipamento vai ficar parado por bastante tempo, algumas semanas, e sem contar o valor para fazer a recarga. Exemplos de tubo quench, eu não vou entrar em detalhes aqui, cálculo de perda de pressão, né, do sistema de criogenia, reforço estrutural. Então, assim, só são exemplos, pessoal, das necessidades que eu havia abordado, que a gente vem conversando, né, desde o início. A gente falou em macroetapas, mas essa parte de instalação tem uma necessidade bem específica e casa bem com a modalidade turnkey. Essa sua explanação foi excelente e ele, tirando a questão do detalhe técnico, biomédico da coisa, eu acho que o que ele mostra, principalmente para o gestor, é que é o seguinte, olha, toda essa complexidade de engenharia, quando você faz uma contratação da forma convencional, todo o risco relacionado a essa operação vai recair no seu colo, né? Quando você licitar uma empresa de engenharia qualquer, né, geralmente pelo valor dessas obras, dessa empresa local, sem qualquer experiência prévia na instalação desse equipamento, ou sem qualquer qualificação, treinamento por fornecedores desse tipo de equipamento, todo problema relacionado a essas eventuais relacionadas a essas obras, como você bem demonstrou, e o risco administrativo recai todo em cima do hospital, né? Então, quando você faz a contratação integrada, onde o responsável pelo fornecimento do equipamento é o responsável pela elaboração do projeto, intervenção de engenharia e acompanhamento da execução das obras, você minimiza sobremaneira o impacto disso na administração. Outro ponto também é o seguinte, né? Você não vai ter o equipamento encaixotado no hospital ou num pátio qualquer, aguardando um dia aquilo ser resolvido de alguma forma, né? Todo o risco administrativo de eventualmente transportar um equipamento, armazenar esse equipamento, eventualmente fazer algum update, vai recair por cima pro fornecedor no modelo turnkey. Lembrando que a garantia só vai ser iniciada a partir do momento da instalação do equipamento, diferentemente do que acontece no modo tradicional. Mas ainda pegando um pouco desse gancho no contexto de priorização, eu queria ouvir do Gustavo, assim, quais seriam as considerações que a gente tem em relação a métricas, critérios de avaliação, e uma coisa importante que eu acho que a gente tem que avaliar, né? A gente está falando de equipamentos cujo investimento é bastante significativo, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado end of life, né? Como é que a gente deve abordar isso no projeto turnkey? É exatamente isso aí, Eduardo.
esse é um ponto que tem que ser muito bem observado pela instituição ali, clínica, hospital, ao se definir, né? Você vai comprar um equipamento, ou comprar ou substituir, né? Vai se realizar um investimento de capital aí para um tipo de equipamento desse de grande porte, de imagem, de diagnóstico. Diferentemente de outros equipamentos médicos de porte menor, onde a gente pode observar, né, alguns outros critérios que definem ali a substituição, a renovação e a aquisição de equipamentos, o custo de manutenção, você ter tecnologias padronizadas dentro do seu hospital, equipamentos com altos índices de falhas, que são parâmetros muitas vezes levados em consideração ao se realizar a substituição desses equipamentos. Mas para esses equipamentos elegíveis aí, né, para um projeto ANIQUI, eu vejo basicamente dois fatores, dois critérios que devem ser decisivos aí nessa tomada de decisão, que é você observar, se for um processo de renovação tecnológica, observar a obsolescência da tecnologia que você já tem instalado, para saber até que ponto que aquele equipamento que você já tem instalado, aquela tecnologia está ultrapassada ou não, para se essa substituição que for feita vai te beneficiar de alguma forma em aumento de faturamento, em produção de exames. E a questão do end of life, acho que isso precisa recair também para a engenharia clínica. A partir do momento que você compra um equipamento, geralmente você tem ali uma garantia do fornecedor, do fabricante, de 7 anos, às vezes 10 anos. Então, a engenharia clínica que estiver à frente, ela tem que estar atenta a isso. E a partir do momento que esses tempos forem atingidos, cabe à engenharia clínica, acho que é necessário que a engenharia clínica se aproprie disso e fique fazendo esse acompanhamento de mercado, porque, como foi muito bem apresentado aí, fazer uma substituição de um equipamento desse não é trivial. E muitas vezes 1 ano, e às vezes o fabricante, se você não correr atrás e não souber, não estiver acompanhando o mercado, você vai receber uma cartinha do fabricante que vai falar assim, daqui a 1 ano, essa sua ressonância eu já não vou mais prestar serviço, ela vai estar descontinuada. E para um equipamento desse nível, 1 ano é muito pouco para se fazer todo esse projeto, seja a parte administrativa, que ela é muito, né, tem um grau de peso muito grande, e toda essa parte técnica operacional também. Então eu vejo assim, se for trabalhar com esse end of life, eu não vejo, assim, a gente precisaria de pelo menos 2 anos, né, contar com essa presteza dos fabricantes, de pelo menos ter essa informação dos fabricantes de 2 anos. Esse é o ponto de vista que eu vejo assim, do fabricante nos fornecer informação. E o outro, a cautela e o cuidado da própria engenharia clínica tá também buscando essa informação e não deixar isso só a cargo do fabricante e a gente acabar, às vezes, sendo pego de surpresa com uma cartinha de end of life para daqui a 9 meses, 12 meses, e aí, enfim, é toda uma dificuldade operacional para depois fazer essa substituição tecnológica. Excelente, Gustavo. Eu queria ouvir um pouco da Fernanda agora. A Fernanda acompanhou e gerenciou a operação de um grande processo de aquisição nessa modalidade da ANIQUI. E aí eu queria, Fernanda, que você compartilhasse um pouco da sua experiência nessa dinâmica organizacional da operação dessa contratação. O que é que você tem de dica para deixar para o pessoal que acompanha esse canal? Excelente pergunta, Eduardo, porque eu acho importante a gente falar assim, qual foi o caminho das pedras que às vezes a gente seguiu, principalmente nos processos que a gente não tem um histórico muito consistente para você poder seguir de algum lugar, né? Porque, de novo, esse processo ele é um processo que está mais consolidado, mas quando eu tive a oportunidade de participar de uma aquisição até de grande porte, né? A gente comprou 18 equipamentos, então foi uma aquisição de nível, a nível Brasil, e a gente não tinha muitas referências. Então, o primeiro ponto importante que eu entendo é a pesquisa ampla de mercado, é você entender muito bem quem são os fornecedores daquela tecnologia que você está disposta a adquirir para sua instituição. Então, tem que identificar os fornecedores. Eu não sei quem são. Vai no site da Anvisa, lá a gente consegue ter, né, todos os registros ativos de equipamento
Aí, como o Rafael até falou, na hora que ele estava falando da hemodinâmica, eu lembrei do coronariangiógrafo, que muitas vezes tem termos que a gente nem imagina, mas faz uma busca ampla, porque não tem um padrão ainda de nome, né, de terminologia médica dentro da Anvisa, mas acho que é uma boa referência para você conhecer quem são os fornecedores daquele mercado, perguntar para o próprio mercado quem são os players que estão inseridos nele, principalmente em compras públicas, a gente sabe que a gente precisa garantir uma ampla concorrência, então é importante ter essa conversa. Vencida essa etapa de identificação de fornecedor, é algo que assim, é essencial, é conversar com o mercado. O Rafael colocou muito bem quando ele falou que às vezes a gente tem uma ideia do que a gente quer, mas muitas vezes o mercado não está preparado ou não quer oferecer aquilo que a gente quer para a gente. Então a gente tem que saber o que o mercado tem a oferecer e a maneira de fazer aquilo que o mercado tem para oferecer casar com a nossa necessidade. E, de novo, é importante o ponto de vista da necessidade e não do que eu quero institucional. Isso eu estou falando, obviamente, num estabelecimento público, porque talvez no estabelecimento privado a gente tenha uma outra dinâmica, né? Porque muitas das vezes uma tecnologia de alta ponta vanguardista ela é um marketing positivo para a instituição, então não estou entrando nessa seara. Estou falando do ponto de vista da necessidade assistencial da tecnologia que você quer. Então, envolver a área assistencial nesse processo inicial, desde o processo inicial da concepção, é outro ponto que eu entendo que é fundamental também. E, principalmente, não é qualquer pessoa de uma área assistencial, é a pessoa que vai usar o equipamento, que tem um conhecimento maior das bagagens, enfim, né, do pacote de software adequado, que é um dos pontos que encarece a compra de uma tecnologia, é quais softwares eu quero, não dá para você colocar tudo que você quer. Mas, ao mesmo tempo, numa compra de equipamento, você tem uma vantagem de quando ele vem mais completo, do ponto de vista de software, você consegue baratear a aquisição dele. Você não tem que incorporar nada depois. Então, tem que ser alguém que entenda do uso dessa tecnologia. Tá. Feita essa rodada inicial, eu entendo que é você solicitar os descritivos e fazer uma comparação mesmo técnica dos pontos que são cruciais para a tecnologia. Tem alguns pontos que são estritamente técnicos, que eu entendo que cabe ao setor de engenharia clínica, sim, definir junto com os engenheiros de infraestrutura quais são esses requisitos técnicos, e tem alguns requisitos de uso do equipamento. E daí entra a equipe assistencial. Vou reforçar de novo a questão do pacote de software. Não tem como a gente definir o que vai ter em termos de software para uma tecnologia dessa. Feita essa planilha de comparação, que eu falo planilha porque literalmente a gente faz uma planilha de comparação de requisitos de todos os equipamentos que a gente tem e que entende que são adequados para a gente estar trazendo para a nossa instituição, a gente vai para a validação desses descritivos. Porque por mais que a gente faça, né, monte esse quebra-cabeça, é interessante a gente voltar com esse descritivo para o mercado ver se aquilo realmente, se o que a gente conseguiu captar dele é o que ele tem para oferecer. Então, nesse momento, a gente faz essa validação, muitas vezes já numa etapa de orçamentação real do que a gente quer, porque uma orçamentação não, cotação, porque uma coisa é a gente fazer um orçamento do que a gente quer comprar, outra coisa é a gente realmente já ter aquele descritivo mais apurado, mais refinado e fazer uma proposta de cotação com os fornecedores. Normalmente é nessa hora que eles fazem algum tipo de pedido de ajuste, então é um momento que eu entendo que é importante também, antes de iniciar um processo propriamente dito de compra, no nosso caso, o processo de licitação, e no caso de instituições privadas, é um processo próprio, né, um pouquinho diferente a pegada. Então, eu entendo que é um outro momento importante de validação dessas especificações. E daí a gente parte para a elaboração do documento mesmo, que vai formalizar isso tudo que a gente precisa. Quais são os pontos chaves desse documento? Eu trouxe alguns aqui, que são pontos que a gente tem que pensar antes de rodar qualquer processo de negociação mais formal com o mercado, que são pontos que impactam diretamente em custos e algumas peculiaridades de serviço. Por exemplo, garantia de equipamento. Eu quero uma garantia estendida, eu quero uma garantia convencional. Isso influencia no meu preço. Treinamento da minha equipe assistencial. É padrão para todos esses equipamentos eu ter um treinamento de equipe assistencial. Então, isso tem que estar lá escrito no meu documento de formalização desse tipo de compra. Eu vou querer também treinar minha equipe de engenharia clínica. Então, é um outro ponto, que aqui eu faço um adendo, que foi uma discussão grande com o mercado, mas a gente já vê uma maior flexibilização desse ponto específico, a importância de treinar engenheiros clínicos, de maneira nenhuma para fazer intervenções mais complexas no equipamento, mas para fazer aquelas intervenções que 80% das vezes a gente sabe que resolve o problema, né, do usuário. Então, eu vou querer ter isso incorporado, mas não é para qualquer um, é para quem tem equipe técnica dentro da instituição. Então, eu estou falando de alguns passos que são importantes,
mas, de acordo com a instituição, esses passos têm que ser adaptados. Previsão de fornecimento de peças, porque, não sei se foi o Gustavo, o Rafael, o próprio Eduardo que colocaram aqui a questão do horizonte de vida de uma tecnologia dentro do hospital. Normalmente é 7 anos, mas a gente sabe que pode chegar a 10. E muitas vezes 10 anos para equipamento desse, dependendo das condições de manutenção, ainda pode ser pouco tempo. A gente ainda não tem um padrão muito bem, uma data, um marco muito bem estabelecido de qual que é a vida útil de um equipamento desse, uma vida útil real. Né? Se a gente vai olhar para fora, a cada 5 anos os países mais desenvolvidos trocam. A gente aqui não faz isso no Brasil. Normalmente a gente usa tecnologia até o fabricante mandar uma carta de end of life para a gente. Né? Então, como é que é essa questão dos fornecimentos de peça, prazo de fornecimento de peça, prazo de, se você está pensando ali em garantia, prazo em que o fabricante tem que comparecer, né, o fornecedor, no caso, a sua instituição, para poder estar fazendo as manutenções preventivas, corretivas, e também questões de tecnovigilância, que às vezes tem alguns chamados que é importante você prever que o fornecedor ele tem que te avisar quando tiver algum tipo de problema de tecnovigilância nesse tipo de equipamento, condições de entrega, condições de recebimento. E no recebimento eu faço um apontamento que é a participação, de novo, da equipe usuária dessa tecnologia. A gente, em engenharia clínica, recebe o equipamento do ponto de vista técnico, se ele está funcionando adequadamente, se ele está entregando aquilo, né, do ponto de vista técnico que ele foi especificado para entregar. Só que quem vai falar do ponto de vista, às vezes, de software ou de usabilidade do equipamento é a equipe assistencial. Então, é importante nesse recebimento a gente ter a participação da equipe assistencial. E se você tiver, por exemplo, se tiver um físico médico na instituição, trazer esse físico médico, principalmente para equipamentos de radiação ionizante e não ionizante, para que ele dê também o seu laudo, o seu parecer sobre a parte de qualificação e calibração desses equipamentos, tá? Por fim, algumas coisas interessantes a gente vai comprar equipamentos complementares, normalmente em soluções turnkey a gente pensa em tudo. Então a gente compra, por exemplo, uma bomba de infusão, uma bomba injetora, na realidade, né? Uma bomba injetora de contraste para a gente poder já pensar no serviço, na dinâmica de um serviço em si, e não só no equipamento mais complexo. Né? Então, trazer os equipamentos complementares para dentro dessa contratação, desse instrumento, trazer a questão dos manuais técnicos, que, de novo, às vezes a gente vai treinar a equipe de engenharia, ok, mas eu preciso dos manuais técnicos, né, dos manuais de serviço, às vezes para fazer algum tipo de intervenção. Então, esse é um ponto delicado, às vezes, nesse tipo de contratação, mas que, dependendo, vale a pena você detalhar ele e trazer para dentro do seu instrumento. E também as atualizações de sistema. Normalmente, a gente prevê, principalmente ali no prazo de garantia, que toda atualização que os equipamentos têm que ter, né, que normalmente o fabricante, ou o fornecedor, ele tem para o equipamento, que ele traga isso para a nossa instituição também, de maneira que a gente tenha sempre, por exemplo, os pacotes de software atualizados, né? Acho que a gente não precise ficar, às vezes, demandando ou pagando por esse tipo de serviço num outro momento. Tá? Tem uma questão específica do setor público que é bastante importante, a participação do engenheiro clínico no processo, no momento em que está tendo o pregão. Tem um momento anterior ali, né, que você está, às vezes, respondendo um pedido de impugnação ou um pedido de esclarecimento, então esse momento é importante, e daí as especificações estarem muito bem alinhadas com as expectativas, né, e com o que o mercado tem para oferecer. Você tem que saber ali por que você colocou cada coisa na sua especificação. Então, é um momento em que a gente assim, participa ativamente num processo de compra pública desse, por exemplo, ali um pouquinho antes, né, do edital, da sessão, na realidade, do pregão, e também um pouquinho depois, quando a gente vai fazer a validação e a homologação daquele licitante que se logrou o mais bem classificado nesse processo. Então, a gente tem todo um trabalho de olhar todos os manuais, e daí fica uma dica na hora, às vezes, de pedir, são manuais enormes, 400, 500 páginas, então pede para ter essa indicação, né, fornecedor, onde é que eu acho esse requisito no seu manual? E às vezes não vai estar no manual, você tem que pedir um datasheet ou algum outro documento, mas eles têm normalmente condições de comprovar tudo que o equipamento tem, tudo que você pediu e que o equipamento tem de alguma forma, tá? Então eu acho que são esses os pontos que eu entendo que são pontos importantes e fundamentais de terem atenção, são pontos mínimos no processo, mas, de novo, a depender da instituição, alguns cabem e outros não, tá? Fica a critério de cada instituição. Não é uma solução pronta, forminha de bolo, que você só replica. A gente precisa sempre adaptar a realidade do estabelecimento, enfim, que está fazendo esse tipo de processo. Obrigado, Fernanda.
Até agora, a gente discutiu uma série de cenários em relação a essa metodologia de contratação, falamos de vantagens e desvantagens, o porquê dessa contratação. O Gadelha colocou aqui uma explanação bastante interessante, bastante expositiva sobre os problemas relacionados à preparação da infraestrutura para o recebimento desses equipamentos. Tanto a Fernanda quanto o Gustavo falaram também da necessidade de se ter uma equipe técnica qualificada para conduzir esses processos, esses projetos, não só no âmbito administrativo, mas nas equipes de engenharia também têm que estar formatadas e adequadas para acompanhar a execução desse projeto. Falamos também aqui de percepções, de desvantagens em relação a isso e, digamos, os grandes desafios relacionados a esse tipo de contratação. O que eu acho que a gente pode chegar com uma conclusão até agora é que, mesmo ainda com esses passos iniciais que o Turnkey vem dando na área da saúde, no setor saúde, a gente pode ter algumas vantagens já muito claras e muito objetivas. A primeira delas é a gente não ter equipamentos encaixotados nos corredores do serviço de saúde, ficando obsoletos ou até mesmo sendo utilizados antes mesmo da instalação. A gente consegue também verificar que, com essa metodologia, mesmo ainda com algumas dificuldades nos experimentos e nos projetos já realizados, que sofreram alguns atrasos imprevistos, mas mesmo assim a gente consegue verificar ganhos concretos, principalmente na questão do risco administrativo em cima do serviço de saúde, por fato de contratar um equipamento sem o devido planejamento e, às vezes, sem ter todo o recurso necessário para garantir a instalação e a operação desse equipamento num prazo, digamos, adequado. Tá? Eu queria agora abrir aqui para as considerações finais, e eu queria fazer aqui abrir para as considerações finais dos nossos participantes. Fernanda, por favor. Bem, novamente agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse canal e de estar aqui nessa mesa com pessoas que eu admiro demais o trabalho, que eu tenho assim, a sorte de estar trabalhando junto comigo. Eu acho que é importante, foi assim, um debate, uma mesa que contribuiu bastante com alguns detalhes que a gente não encontra em livro. Isso que eu acho que é importante, é trazer para cá casos práticos que a gente vê na realidade. O que eu vislumbro assim, com a questão do Turnkey em si? Talvez a gente consiga pensar em outras formas de usar o Turnkey que não seja só na modalidade convencional de compra pública, né? A gente tem alguns outros exemplos, talvez o Turnkey possa se adequar numa parceria público-privada, na própria questão de locação, às vezes quando os recursos, né, de capital eles estão mais escassos, às vezes pensar numa modalidade desse, mas numa outra forma, né, de contratação. Então a gente tem outras possibilidades também que a gente consegue estar aplicando o Turnkey com sucesso, né? Então o que eu consigo contribuir mais um pouquinho é no sentido, às vezes, de a gente conseguir ampliar um pouquinho o leque dentro do próprio Turnkey e pensar em outras formas de trazer isso para a instituição. Porque muitas vezes o orçamento é um desafio real. Não adianta a gente querer estar trazendo equipamento, porque se a gente comprar só o equipamento, a gente não consegue fazer com que ele funcione, né? Atingir a finalidade dele, que ele está disponível para a população. Então, a gente tem que pensar no todo. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada, Eduardo, e parabéns pela condução. Gustavo, por favor, suas intervenções finais. Mais uma vez agradeço também a oportunidade, uma satisfação enorme de estar nessa mesa, nessa conversa aí, com essa turma aí altamente gabaritada. Um ponto que eu destacaria também com relação ao Turnkey, é muito comum, na verdade a modalidade das compras públicas, mais usual a compra pelo menor preço, né? E o menor preço de aquisição. Então, só se leva em consideração o preço de compra, né? O preço de venda de uma tecnologia, de um equipamento. E é importante a gente, que na engenharia clínica, a gente vem discutindo isso cada vez mais, se pensar não só fazendo a analogia que é muito conhecida, né, a pontinha do iceberg, não considerar somente a aquisição, o preço de aquisição do equipamento, mas considerar todos os custos que esse equipamento ele vai gerar ao longo de sua vida útil de 7, 10, às vezes até 20 anos. Então, eu vejo
também o Turnkey como um passo a mais nesse caminho, porque a gente está considerando não só agora apenas o preço de aquisição, mas também a gente já está incorporando nisso o preço de instalação e muitas vezes até o de substituição, que é o final ali, né, da vida útil do equipamento, ficando de fora, por enquanto, somente o custo operacional e de manutenção dessa tecnologia, mas eu já vejo o Turnkey num passo a mais para se considerar o custo total de propriedade na aquisição, ou pelo menos uma fração dele, que é bastante significativa, não só a parte de aquisição, mas aqueles custos de instalação, que para esses equipamentos de grande porte, tem um valor bastante significativo. Eu acho que eu poderia contribuir com isso daí. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade e o convite a todos. Gadelha, suas considerações. Também agradecer, tá, pessoal, quando me convidaram, né, para participar dessa mesa aqui com excelentes profissionais. Falei que sou muito tímido para essas coisas, eu fico sempre nos bastidores ali, não gosto de estar muito em foco, mas foi um aprendizado hoje, foi um desafio também de estar trazendo um pouco aí das nossas experiências. Agradeço, tá? Agradeço a todos vocês, agradeço ao Eduardo pela condição, o Fernando também, Fernanda, Gustavo, de fato foi muito enriquecedor todo esse conhecimento colocado aqui. Sobre, ainda fazendo um fechamento sobre o Turnkey, pegando também o gancho do que foi dito pela Fernanda e pelo Gustavo, que são as perspectivas futuras, né, do que se imagina de melhorias. A gente tem que estar sempre inovando, acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta. Assim foram dos gestores que idealizaram, trouxeram o Turnkey inicialmente, e uma das perspectivas é tornar essa tecnologia sustentável. Se foi dito aqui sobre o custo total de propriedade, a gente tem o investimento inicial do equipamento, que era basicamente o que era considerado. No Turnkey se trouxe os valores investidos em obra para instalar esses equipamentos, e por que não considerar os valores de manutenção para esse equipamento ao longo da sua vida útil, né? São equipamentos de valores consideráveis, alguns equipamentos na casa dos 5 milhões de reais, e assim, eu não consigo ver esses equipamentos com uso menor de 10 anos. Talvez o mercado tente trabalhar com um pouco menos de tempo, mas assim, 10 anos para mim é um tempo mínimo para se ter esse equipamento operacional. Eu acho que isso tem que constar como exigência das aquisições desses equipamentos e até mesmo inserir os custos de manutenção ao longo desses 10 anos. Para esse equipamento específico, a gente que é da área de engenharia clínica, os nossos ouvintes também, que essas manutenções elas são exclusivas, elas são realizadas apenas pelos fabricantes. Apenas os fabricantes de equipamentos possuem as peças para fazer as manutenções e as chaves de acesso desses equipamentos. Então, assim, inevitavelmente, por mais que seja treinado a equipe de engenharia clínica, a gente só vai atuar só em manutenções de baixas e média complexidade. Quando há necessidade de substituição de uma peça, a gente precisa contactar o fornecedor. Então, por que não, no momento da aquisição, eu ter ali um poder de barganha, eu ter uma chance que as empresas consigam disputar entre si o valor total do equipamento, né? Ou seja, o investimento inicial e mais todo o valor que vai ser pago de manutenção ao longo desses 10 anos de vida. Então, é isso que eu vejo como perspectiva, tá? Para um novo projeto de modalidade Turnkey, integrar também os custos de manutenção. E, assim, finalizando, agradeço demais a todos. Como eu falei, foi muito enriquecedor essa mesa e eu fico à disposição, tá bom, gente? Obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos a participação e as contribuições apresentadas e queria já falar para quem nos acompanha que em breve a gente vai fazer uma discussão sobre infraestrutura, né? Como a gente prepara e contrata infraestrutura hospitalar para a instalação e recebimento desses equipamentos. A gente vai se comunicando, vai informando vocês e até a próxima.